É hora do Leão da Ilha do Retiro. O hino do Leão. Palmeiras é o próximo adversário do Sport no Campeonato Brasileiro. Atualizando esse finalzinho da semana. Vamos então com Vinícius Calado. Alô, Vinícius. Valeu, Vibrante. Um abraço, Mário, Diego, Maílson. Dia que o Sport treinou pela manhã no CT, visando o jogo da próxima segunda contra o Palmeiras, 7 da noite, no Allianz Parque, pela Série A do Brasileiro. O Leão ainda treina amanhã pela manhã em solo pernambucano e domingo, no período matinal, pega a viagem. A delegação segue com o voo para São Paulo, onde à tarde finaliza com um treinamento a sua preparação para o duelo contra a equipe do técnico Abel Ferreira. Para esse jogo, como já trouxemos durante a semana, Derek suspenso tá de fora, Pablo, Inácio Ramírez, um outro meio-campista, um atacante de mobilidade como falso 9, são as possibilidades para substituir Derek. No lugar de Cariús, os concorrentes para a vaga para a posição de titular, Kevson, que não agradou em nada até aqui, e Aderlan, que é lateral direito, mas atua também pela esquerda, pode estrear com a camisa rubro-negra. Dessa maneira, o provável Sport para encarar o Palmeiras: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon na esquerda, Kevson ou Aderlan, meio campo, Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, no ataque, Mateuzinho, Léo Pereira, Pablo ou Inácio Ramírez. Essa a provável escalação da equipe do técnico Daniel Paulista. Para esse jogo, o torcedor do Sport que quiser acompanhar a partida em loco no estádio tem ingresso à disposição, custando R$ 75,00 inteira, R$ 37,50 a meia entrada, a venda exclusiva através do site ingressospalmeiras.com.br. O torcedor vai ter que criar uma conta nessa plataforma e fazer o registro da biometria facial e também para comprar o ingresso, obviamente. A arbitragem para Palmeiras e Sport está definida e escalada. Quem apita é Paulo César Zanovelli, de Minas, assistido por Celso Luiz da Silva, também de Minas Gerais, e Alex dos Santos, de Santa Catarina. Quarto árbitro, Renan Novaes, de Mato Grosso do Sul. O VAR terá o comando de Paulo Renato Moreira Coelho, do Rio. Os assistentes no vídeo também são do Rio de Janeiro: Silbert Faria Sisquim e Alexandre Vargas Tavares de Jesus. O Sport nessa reta final de preparação para encarar o Palmeiras, o Leão que vai buscar essa vitória, esse resultado positivo diante do Verdão, que ontem conquistou a classificação para as quartas de final da Libertadores, empatou em casa por 0-0 com o Universitário do Peru. Segunda-feira é o Sport para pegar o Palmeiras, provavelmente um Palmeiras 100%. Provavelmente o Palmeiras turbinado, pensando também no título. Passou da Libertadores, como já era de se esperar, porque ontem botou muita gente que veio do banco. Até alguns titulares foram mantidos para começar a partida, menos, né? Bem menos o número de titulares que jogaram ontem na partida, que a gente sabia que o Palmeiras ia só administrar. Tanto é que foi empate, né? Se classificou com um 0-0, jogando dentro do Allianz. Tomou um gol no início, aí depois o gol foi anulado, e depois ele só fez administrar de uma maneira extremamente inteligente. Porque o Palmeiras quer título de Libertadores, quer título de Brasileiro, então foi um time extremamente consciente ao administrar, ao não arriscar ninguém em contusão e ao poupar alguns caras no banco. Mas aí, segunda-feira, o Sport vai pegar, eu diria, sabe, Diego, Maílson, Mário, eu diria assim: o Sport na segunda tem um jogo de sabor primeira divisão. Isso é sentir na pele o que é Série A do Campeonato Brasileiro. Enfrentar o Palmeiras completo na casa deles é dizer assim: meu Deus do céu, isso aqui é Série A mesmo. Não é não? E vai pegar uma carga máxima, Vibrante, uma senhora carga. O Palmeiras soube segurar tranquilamente o Universitário ontem, mas imagina o segunda-feira, um time que tem o Everton no gol, Gustavo Gomes na defesa, no meio de campo Emiliano Martínez, Felipe Anderson no meio de campo, no ataque Flaco Lopes, Vitor Roque, também o Agustín Giai, argentino na lateral direita. Então vai ser uma equipe completamente focada em buscar se aproximar do Flamengo, que é o líder, e não vai ter um esporte assim tão complicado de bater. Claro, no futebol muita coisa pode acontecer. O Sport tem que se apegar à questão do meio copo cheio. Não perde a 5 jogos. Mas, por outro lado, a situação ainda segue muito crítica. E esse Palmeiras, que jogou o Mundial de Clubes, que vem fazendo assim uma campanha muito boa na Libertadores, e segunda-feira no Allianz Parque, promete um ótimo público. E esse Sport que ainda encontra dúvidas para montar o time, quem vai ser o centroavante, se vai ser o Pablo, o Colo Ramírez, se Kevson vai ser de fato colocado na lateral esquerda, tendo visto que ele até agora não disse para que veio,
Então, é difícil, é bem complicado. O Sport vai sentir, de fato, um senhor gosto de como é o sabor de jogar uma equipe 100% com time de Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que o negócio tá feio, mas, por gentileza, doutor Yuri, peça à CBF para não mais colocar jogos do Sport às segundas. É chato, né? Tudo já vai pra segunda mesmo, mas jogar na segunda é complicado, é difícil. Ô Diego, o sinal, quem seria o seu centroavante para essa partida com a ausência do Derek? Vamos lá, entre o Colo Ramírez e também o Pablo, mesmo o Pablo tendo entrado no jogo muito discreto no jogo passado contra a equipe do São Paulo, mas ainda fico com ele, entre ele e o Colo Ramírez. O Ramírez mostrou muita vontade, muita determinação, mas ainda assim o Pablo é um jogador que conhece muito bem os atalhos e tem uma boa movimentação e se mostra ser o melhor finalizador. Se põe muito bem dentro da área para a hora do cabeceio, né, do jogo aéreo. Então, para o Palmeiras, para enfrentar o Palmeiras, eu iria de Pablo como centroavante no jogo. Alguns falam, o Sport deveria colocar um ataque mais móvel, sem um 9 fixo. Mas eu acho que para as circunstâncias da partida e para a situação do Sport hoje, um camisa 9 é fundamental. Não é à toa que com o Derek o Sport cresceu. Então, com o Pablo, claro que não vive a mesma fase que o jogador que está suspenso, mas pode muito bem fazer uma frente diante dessa boa equipe do Palmeiras. Ô, Vibrante. Oi, Maílson, pois não. Eu também penso nessa questão do Pablo, pela forma de que ele pode agregar ao esporte, não só o que um centroavante faz, né? Ele é um jogador mais dinâmico, um jogador que já atua em outras funções e que pode agregar para o esporte pela experiência, é um jogador bastante experiente, é um jogador que não é um centroavante mais parado, é um cara que tem qualidade para recuar um pouco mais, caso seja necessário. Então, acho que o Pablo, sim, seria a melhor alternativa nesse momento, sem você ter, de repente, o Derek. Melhor opção, então, Pablo. O que... Vê, duas situações, tá, que eu queria falar. Primeiro que a gente dizer que tem a preferência por Pablo, eu confesso aos amigos, na minha opinião, eu desanimo um pouquinho. É o fim da picada. Porque Derek Derek tem muita cara do esporte, né? Raçudo, se entrega demais, se doa demais no jogo e tá atravessando uma fase muito boa no esporte. Quando a gente muda pro Pablo, eu tenho um certo desânimo em relação a isso. Agora, coletivamente, eu quero perguntar se vocês têm a mesma sensação que eu venho sentindo. Até antes da era do Daniel Paulista, cada jogo que vinha do esporte sempre me dava uma sensação de derrotismo. Lá vem jogo do esporte, lá vem apresentação ruim, lá vem derrota. Era sempre assim. Até o Daniel Paulista assumir o comando do esporte. Hoje, eu tenho uma sensação completamente diferente. Vem aí jogo do esporte. O esporte vai brigar, o esporte vai competir, a gente vai ver o esporte jogar. Não é ganhar, mas é jogar. Ele vai, o time vai para campo e a gente vai poder ver entrega, organização tática, a gente vai ter condições de analisar, porque antes, velho, nem isso. O Sport era bastante desorganizado, principalmente na passagem do Antônio Oliveira. Então, me dá, eu vou ser bem popular, tá? Hoje me dá ânimo de esperar um jogo do Sport, pelo menos para a gente ter essa condição de análise, sabe, gente? Vai enfrentar um time reconhecidamente melhor, óbvio. O Palmeiras luta pelo título, o Sport briga para não cair. Mas, mesmo sendo contra o Palmeiras, me dá aquela boa sensação de espera de ver um time que vai competir dentro do campo. Pode sair derrotado, a maior possibilidade é de sair derrotado. Vocês têm essa sensação também? Não sei se eu me expressei bem na colocação. Pena que a competição que o Sport vem fazendo agora, Vibrante, começou muito tarde. Uma pena mesmo, porque eu digo com todas as palavras, se o Sport tivesse começado a Série A com esse time que tem agora, não estaria numa situação tão crítica que está hoje. Com esse técnico, né? Sim, com o Daniel Paulista, que é um treinador que ele tem um estilo de jogo mais propositivo, claro que ele já foi volante, ele sabe muito bem como é que se ajusta o meio de campo, principalmente para segurar a bola, como também para sair para o jogo, mas em especial, ele vem oferecendo um pouco mais de repertório. Claro que as novas peças vêm dando esse reforço, essa qualidade que faltou muito do tempo do Pepa e do Antônio. Agora, se fosse com o Daniel Paulista e com essas peças hoje, o Sport não estaria nessa situação tão comprometedora na Série A. Agora, você disse bem, Vibrante, o Sport hoje
briga por alguma coisa, corre por alguma coisa no jogo. Agora, o que está faltando? Ter senso de decisão, ter poder de decisão dos jogos, porque o time começa, cria, corre, se esforça, até marca um gol, segura uma vitória parcialmente, mas chega um ponto que acaba voltando demais, retranca demais e dá espaço, dá margem para o adversário crescer e conseguir o empate. Aconteceu isso com o Santos e com o São Paulo. Então o Sport tem que ser um pouco mais maduro para poder conseguir os resultados que estão faltando muito, e para esse retorno o Sport vai ter que correr mais do que nunca para tentar se livrar do rebaixamento, que é quase iminente. Você falou um negócio excelente agora, Diego. Essa maturidade para ganhar jogo, porque eu acho que quem deu uma aula nisso foi o Confiança, na classificação que teve para a final da Copa do Nordeste. Um time que foi jogar na casa do CSA, tudo bem que os dois jogam a Série C, há um nivelamento, né, em relação ao nível dos dois times. Confiança começou a crescer muito, né? Tá indo para uma sequência grande de invencibilidade, entrou no 9 G8. jogos. Olha aí, é uma sequência bem interessante, mas estão na mesma série. Porém, estava lá na casa do CSA, o CSA é quem estava propondo, o CSA que chegou muito mais posse de bola no scout, sem dúvida. E aí, o Confiança vai e acha um gol com o Thiago Santos, abre 1-0 e sabe segurar o jogo. Puxa a camisa do adversário no meio de campo, comete falta no meio, os caras tomam um cartão, o que é que tem? Chutão para arquibancada. Aí eu disse, só para aí, velho, uma aula para o esporte de como é que se ganha jogo. Como é que você faz com que não tenha mais jogo? Simplesmente, o placar tá feito. Já abrimos 2-0, como o Sport abriu 2 vezes. Pronto, a partir de agora é catimba. É catimba mesmo, claro. É jogo feio mesmo. Faz parte. Cartão amarelo faz parte da regra. Cartão vermelho faz parte da regra. Sobretudo na situação que você tá, né, Vibrante? Então, Maílson, não é assim? Exatamente, a situação que você tá, você fez 2-0, você não pode deixar o adversário jogar. O Sport deixou por 2 vezes uma vantagem de 2-0, ela se converter num empate, e contra o São Paulo principalmente, o Sport passou de ser derrotado pelos 3-2, né? O São Paulo quase faz 3-2, esse jogo mais recente que a gente teve. Então, assim, eu acho que reflete muito também a campanha total, acaba refletindo muito ainda nesse elenco, sabe, Vibrante? Quando o Diego falou aí exatamente que se tivesse esse elenco desde o início, com esse treinador, a situação seria diferente até em administração de placar, em relação à maturidade da equipe. Aí, acho que está faltando um pouquinho dessa maturidade na competição. Pois é, me recordei agora de assim, um líder mais firme no meio. Sandro Goiano, lembra do Sandro, né? Vocês já imaginaram? Em 2 situações como essa, um Sandro Goiano no meio de campo ali do Sport, 2-0, na lanterna, precisando pontuar. É um cara que eu acho que seria um técnico dentro do campo, né? Não vamos perder, nós não vamos perder a oportunidade, não, de ganhar essa partida, não. Vai ser na dureza, vai ser em cometimento de faltas, vai ser do jeito que for, mas vai ganhar.